neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pensa ser debalde a oração, é que se olvidou de ti, Jesus. Olhe além do sol e vendo salvos a mansão, o céu responde a tua oração. Ouve o céu a tua oração, não esquece ele a petição. No além com Cristo falarás, então Jesus resposta a ti dará. Ele atenta a cada oração, nada escapa à sua atenção. Vela qual pastor o seu rebanho com amor, percebe ainda o mínimo clamor. Resposta a ti dará. Ouvintes, a fidelidade prometida pela mulher
no altar do casamento é comprovada através do tempo de união com seu marido. E vice-versa também. A fidelidade daquele voto, daquele moço, daquele homem, é comprovada através do tempo. Estão casados, mas agora vão ter um tempo para provarem a fidelidade, o amor, o respeito, um para com o outro, até que a morte os separe. Porque quando um casamento é realizado, é procedido de Deus genuinamente, nada pode separar aquele casal na terra. Ainda que um estivesse distante do outro, 1000 quilômetros ou 10.000 quilômetros, aqueles dois corações continuariam pulsarem juntos, fiéis um ao outro. Circunstância alguma justifica a traição, o rompimento de um voto de fidelidade. Agora, por que isto é assim? Isto é assim. E não adianta modernizarmos as coisas quando elas continuam sendo o mesmo. Isto porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade, o amor, continua sempre sendo o mesmo. Porque Deus consiste disto. De amor, de fidelidade, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Deus consiste destas coisas. São atributos de Deus. Isto é próprio de Deus. Deus é amor e Ele não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Assim também é o marido e a esposa. Se um é infiel, o outro permanece fiel. Porque se formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não se torna infiel porque nós somos infiéis. Ele não pode mudar seu caráter porque os homens mudaram. Não. Um homem não pode mudar de caráter porque sua esposa mudou. Uma mulher não pode mudar de caráter e entrar pelo mesmo caminho que o marido entrou a título de vingança. Não. Caráter é coisa que não se dobra. Caráter é inflexível. Porque um mal não justifica o outro. Mas aqui nós temos uma boa base para falarmos também sobre a verdadeira esposa de Cristo, sobre a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, Davi teve 500 mulheres, mas nenhuma daquelas mulheres podia ter 2 homens na sua vida. Isto é um tipo perfeito. Isto passou para o Novo Testamento. Em Romanos capítulo 7 está escrito isto. E também em 1 Coríntios capítulo 7. Nenhuma mulher pode ter 2 maridos vivos. Agora, Davi podia ter 500 mulheres. Mas isso não quer dizer que nós hoje podemos
ter mais de uma esposa? Não. Aquilo é um tipo dos membros do corpo de Cristo. Porque Davi é um tipo perfeito de Jesus Cristo. Agora, cada membro deve ser fiel a esta cabeça que é Cristo. Cada membro deste corpo, como cada mulher daquela, não podia ter outro homem em sua vida. Assim também, cada membro do corpo de Cristo não pode ter outra cabeça a não ser a de Cristo. Já estou falando uma linguagem espiritual. Sim, lá no Velho Testamento, nós encontramos dois tipos perfeitos do corpo de Jesus Cristo, da esposa de Jesus. Nós encontramos Rebeca, por exemplo, que veio a ser a esposa de Isaac, que por sua vez deixou a casa do pai e veio ao campo ao encontro de sua noiva, um tipo também de Cristo. Rebeca, aquela moça linda, virgem, intocada, um tipo de uma perfeição, foi ornada de dons, dotada de dons, através do mensageiro que era Eliezer. E logo teve que tomar uma decisão por si mesma de ir com aquele mensageiro de Isaac, mensageiro de Abraão, ou então ficar na casa de seus pais. Ela já tinha muitos dons e podia estar satisfeita com isto. Como grande parte do povo cristão está satisfeito com os dons apenas. Mas Rebeca não ficou nisto. Ela saiu, ela decidiu por si mesma em deixar a casa dos pais, que eram muito bons, por sinal. Mas ela preferiu, mesmo tendo muitos dons, sair da casa dos pais, acompanhar o mensageiro, montada no poder daquele camelo, aquela força transportadora, e indo ao encontro do noivo, que era Isaac. Agora, aquele camelo é uma força, é um poder que transporta. Isso é o tipo do Espírito Santo, transportando esta igreja linda, formosa, que tem deixado a casa dos pais para ir ao encontro do noivo, seguindo o mensageiro desta era. Em cada era da igreja houve este mensageiro. Isto é mais do que bonito, isto é verdade. Muito bem, mas vamos deixar Rebeca indo ao encontro do noivo. E vamos ver uma outra personagem, que é uma viúva agora, de Zarefate. Vejamos este fato encontrado em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Ali estava uma mulher acabada, esquelética, faminta, mas que tinha um calibre perfeito, embora sendo uma viúva, tendo apenas um filho, enfrentando circunstâncias difíceis, até mesmo a própria fome e a morte que se aproximava dela e de seu filho através da fome. Ela não mudou de caráter. Ela não se dobrou diante das circunstâncias. Ela permaneceu fiel. Ela não se perverteu.
ela não se corrompeu de forma alguma. Ela tinha um calibre, e este calibre era o mesmo calibre de Elias, o profeta de Deus. Deus não podia mandar Elias agora para uma Jezabel, porque antes ele já havia mandado na casa de Jezabel. Para quê? Para dar uma mensagem de sentença, de morte. Mas agora Deus estava mandando o seu mensageiro à casa de uma viúva, pobre, que estava faminta com seu filho, morrendo de fome, mas que tinha um caráter que combinava com o caráter do homem de Deus, o mensageiro Elias. Agora veja que coisa tremenda aquilo. E aquela mulher estava justamente na posição da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua ausência, após a sua morte, permanece fiel, tendo o mesmo caráter, tendo o mesmo espírito. Isso deve ser tomado individualmente para cada crente, porque cada pessoa é um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos das 500 mulheres de Davi. Isso representando que o corpo, a igreja de Jesus, tem muitos membros que são fiéis ao Senhor, em quaisquer circunstâncias da vida, mesmo enfrentando a morte. Então nós vimos ali uma noiva bonita, dotada de dons, forte, sadia, virgem, pura. Mas depois nós vamos ver um tempo para provar fidelidade. Nós não estamos somente noivos atualmente. Estamos casados como igreja noiva, nós estamos casados pela palavra com o Senhor Jesus Cristo. Ora, mas se estamos casados como igreja, estamos compromissados, temos um pacto efetivo, temos uma aliança permanente com Cristo, então por que já não fomos tomados para o seu reino, para a sua glória? Temos um tempo para provarmos fidelidade, para gerarmos filhos de Deus. A igreja está casada com Cristo. Nós somos a esposa de Cristo, dando-lhe filhos, sofrendo dores de parto. Sim. Ora, se esta igreja sofre dores de parto, é porque ela já é esposa. Ela já tem estado com seu marido. E este é Cristo. Agora eu pergunto, querem as pessoas, querem as igrejas sofrerem dores de parto? Querem elas ficar sem forma física, aparente, esquelética como aquela viúva estava, mas mantendo o mesmo calibre, a mesma fé? Não. Elas querem ter o prazer do Evangelho, das coisas de Deus, dos dons espirituais. Todo mundo quer os benefícios de Deus, como aquela mulher que por vaidade mantém um controle de natalidade. Ela não quer dispensar o prazer da vida conjugal com seu marido, mas ela apenas não quer sofrer dores de parto, mas ela quer o prazer, que lhe traria dores de parto. Mas isto ela toma ali algum medicamento próprio para lhe evitar essas dores. E assim também são os credos, são as interpretações, são pílulas para evitarem com que a igreja venha sofrer dores de parto, sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo Filho gerado dentro dela, que é o próprio Cristo, a vida com Cristo.
manifestando este Filho, manifestando a Jesus Cristo. Ela perde a forma diante dos homens, perde a aparência, perde a fragrância, perde a elegância, perde a atração física, material. Mas é justamente para uma destas que Deus está olhando. É justamente para você que tem negado-se a si mesmo, tomado sua cruz, como estava aquela mulher viúva ali, apanhando 2 cavacos. Só poderia fazer uma cruz com aquilo e logo morrer. Ela não atraía a atenção dos homens. Ela não tinha nada para chamar a atenção. Seus ossos podiam ser contados, mas o caráter foi vigiado por Deus. É ali que deveria estar o profeta de Deus. É ali que deveria estar o Espírito de Cristo. Sim, meus amados, isto não é uma conjectura teológica. Isto é uma experiência escriturística, da qual Deus está nos falando. Mas deixemos a coisa coletiva para um lado e analisemos individualmente. Pense na sua posição, analise seus motivos e seus desejos. Olhe que tipo de caráter tem produzido o evangelho que você crê em sua vida particularmente. Dificilmente um homem pode encontrar-se a si mesmo errado. Mas se nós tivermos a capacidade de olharmos no espelho de Deus, nós faremos questão de hoje estarmos entre os poucos desprezados, porque Jesus, Deus, está procurando, sim, alguém como aquela viúva, para lhe dar farinha, que é o tipo de Cristo, para lhe dar azeite, que é o tipo perfeito do Espírito Santo, para que quando ele voltar, ele possa encontrar caráter cristão, vida de Cristo, vida de um esposo na sua esposa. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver por em Jesus o povo seu. Muito breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de ver voltar. Quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. As fiéis promessas nos revelará, muito breve sim. Como aquela verdadeira esposa anela ser encontrada pelo seu marido, fiel, pura e intocada, assim também é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim também você, individualmente. E o Senhor te ajude, porque isto só pode vir de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama. Deus te ajude neste propósito, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sim.
ouvintes, vamos lembrar de que desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, aquilo que o símbolo aponta, simboliza. E a Bíblia Sagrada é escrita em parábolas, em símbolos. A mulher, por exemplo, na Bíblia Sagrada, é um tipo da igreja. Pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. O homem é o tipo da palavra. E pelo estado da mulher, você conhece que tipo de palavra ela tem, pelo tipo de homem que ela tem. Não importa que nos qualifiquem de tipologistas, mas a verdade é que um tipo mal interpretado gera uma confusão, na verdade. Gera uma coisa que não edifica a fé, mas um tipo, na mão de um verdadeiro profeta, aquilo cumpria e cumpre exatamente. No caso de Rebeca, por exemplo, os incrédulos acerca do profeta desta era, desse ministério poderoso de Elias para nós nesses dias, interpretam Eliezer, o mensageiro de Abraão a Rebeca, como um tipo do Espírito Santo. Mas eles falham redondamente. Ali está um tipo do mensageiro, que foi, por sua vez, transportado pelo camelo. O camelo é um símbolo, neste caso, do Espírito Santo, transportando pela sua força e seu poder de transportar, tendo água suficiente em si para atravessar o deserto, transportando a noiva para o encontro com o noivo. Falhar nesses tipos é falhar na fé, é ter uma fé errada. Por isso nós precisamos de pastores, precisamos de evangelistas, precisamos de mestres, precisamos de apóstolos, precisamos de profetas. Ah, mas a lei durou até João, e também os profetas, disse Jesus. Sim, o próprio Jesus foi um profeta depois de João. São Paulo foi um profeta. O profeta da lei, o último, foi João, na verdade. Encerrou ali. Mas da graça, não. Ali tinha que iniciar. Estava começando ali agora. João era um anjo da aliança, que veio adiante do Senhor, preparando o caminho para introduzi-lo. Desde então nós temos profetas da graça, não para pregar a lei, não para tomar o tipo como sábado e prender o povo no tipo, mas para mostrar que aquilo que o sábado simbolizava veio, que é descanso, e que no primeiro dia o molho foi movido sobre a igreja. Ele ressuscitou. Ora, Paulo disse que ele mesmo deu, o Senhor deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo depende desses 5 ministérios.
para o seu aperfeiçoamento. Se eu não reúno em mim estes 5 ministérios, eu tenho que sair da porta, porque se eu tentar exercer um ministério que eu não tenho, ser um mestre quando eu não sou, não importa o quanto eu seja verdadeiro como pastor, mas como mestre eu serei um falso. Se eu tenho um ministério de evangelista, na verdade, um pastor pode fazer a obra de um evangelista. Um homem comissionado por Deus pode fazer a obra de um evangelista por um determinado tempo, ou como Deus queira. Mas se ele não tem esta comissão de Deus, ele se torna um falso mestre, um falso pastor. Se ele é um evangelista e não é um pastor, o evangelista não faz a obra de um pastor. Ele prega para aquele homem sem Deus o arrependimento. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade e prega a sua mensagem, ganha pecadores, faz ali um avivamento, como em Atos dos Apóstolos, Filipe fez lá em Samaria. Ele ganha aquele povo, e ele pode até batizar aquele povo em nome de Jesus Cristo, como fez Filipe, mas logo ele chama alguém, ele convida alguém, ele sabe que há alguém em tal lugar para aquele determinado fim. Ele sabe que há uma mensagem de alguém, ele sabe que há uma fita de alguém, ele sabe que há uma literatura de alguém. Então, chama aquela pessoa, traz aquele ministério para a sua igreja, para aquele povo que ele ganhou, e segue adiante, de cidade em cidade. Esse é o evangelista. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. Não. Ele é chamado, ele é constituído por Deus como um mestre para esse ministério, que sem o qual a noiva não se aperfeiçoará. A igreja não alcançará a perfeição. Por isso vocês veem, um credo, um dogma nunca poderá levar o povo ao arrebatamento. Pode moralizar, pode tirar tóxico, pode tirar fumo, pode tirar álcool, fazer um bom cidadão, tudo isto, mas levar ao aperfeiçoamento para o arrebatamento, isso não. Isso é para quem Deus chama. Mas quem poderia reconhecer tais ministérios? Eu poderia? Nós poderíamos, todos juntos, os ministros, os pastores, os pregadores, todas as denominações, reconhecerem que Deus de fato tem enviado profeta para o seu povo nesta era, tem enviado apóstolos, tem tido pastores verdadeiros que nasceram pastores e que antes de receber a autorização de homens, ou ao invés disso, foram cheios do Espírito Santo para este determinado fim. Vamos reconhecer um grande evangelista nesta era, como Billy Graham. Que grande evangelista, que anjo de Deus. Ele tem um ministério especial. Nós reconhecemos que Billy Graham é um grande evangelista. Ele é um homem de Deus. Ele é um anjo de Deus para pregar às nações, a políticos, a sociais,
a todos os homens. Mas ele não tem um ministério de cortar com a palavra e preparar o povo para o arrebatamento. Ele não tem esse ministério, ele próprio reconhece. E ele diz: eu venho aqui e ganho 30 mil almas. Daí um ano eu volto ali, não existem nem 30. Por quê? Porque falta pastores comissionados como ele foi comissionado por Deus para ser um evangelista. Porque falta mestres, porque falta profetas. Ele declarou. E William Branham é um profeta de Deus. Ele declarou. Independente de sua declaração, eu creio que William Branham é um profeta de Deus. Não pelos sinais, não por conhecer pensamentos e revelar segredos dos corações apenas, mas por causa de sua mensagem, mensagem de profeta. Mas a estas alturas nós estamos tomando conhecimento da grande necessidade do momento, e todos estariam bem, cada um no seu posto do dever, se não se pusessem na porta segurando o povo só em torno de si e vivendo somente em função de seu próprio ministério, de seus cuidados, de seu futuro e do futuro de seus familiares. Ó, irmãos, Deus está nos advertindo em tempo disto aqui. Se Ele deu alguma coisa para o aperfeiçoamento desta noiva, e nós fecharmos as portas para isto que Ele tem enviado, para estes dons especiais, de Efésios capítulo 4, versículo 11, Ele tratará com cada um individualmente. Ele próprio arrancará os seus eleitos de qualquer cerca, quer seja de lá ou de cá, quer seja de onde for. Ninguém segurará os seus eleitos dentro de qualquer círculo formado por mim mesmo para segurar o povo ao meu redor. Então aí está o evangelista, ali está agora o apóstolo. O apóstolo também é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele chega aqui, tem um problema ali. Deus lhe dá uma autoridade suprema de não deixar aquilo ir de água abaixo. Mas ele é um homem que tem unção para pôr as coisas em ordem, para apurar os fatos, para chamar uma junta a um julgamento das coisas, e Deus provar que aquela decisão foi dele e não do homem. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Este é um apóstolo. Não precisa ninguém estar dizendo: fulano é apóstolo, ciclano é evangelista, aquele outro é o pastor, aquele fulano é mestre. Não precisa disso. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora o profeta. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito assim, vida. É que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntas que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Ele vê o que vai suceder. E se ele é um profeta de Deus, ele vê tudo conforme a palavra de Deus. Porque há muita gente no mundo que pode ver coisas. Mas eu estou me referindo ao profeta de Deus, vindicado por Deus. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. O profeta Isaías viu uma virgem concebendo.
após 800 anos quase do seu tempo, ele vê lá no futuro. O profeta vê a taça da ira de Deus cheia, antes que esteja completamente cheia. E ele então vem e avisa o povo. Assim diz o Senhor, e ele passa, ele vai embora, mas a sua palavra fica. Ele diz: Deus vai destruir esta cidade. Se não houver arrependimento, ela será destruída. Nós temos o caso de Jonas e outros casos. Agora eu pergunto: o jactancioso século não precisa de um profeta? Responda. Você não gostaria, meu irmão, minha irmã, meu caro ministro, de ter um homem, de conhecer uma mensagem que vem com assim diz o Senhor, e coisas que a gente mesmo não possa entender, mas a gente crê? Você não gostaria? Ou que descanso isto traduz para um membro comum da igreja? Ele se assegura numa palavra como entre a vida e a morte. Sim, você não gostaria de ter esse descanso? De ter a sua fé baseada no fundamento verdadeiro dos apóstolos e dos profetas? Você gostaria, sim. Pode ser que haja algo na sua frente, tentando te atrapalhar. Mas diga: Senhor, tira esta pedra da minha frente. Eu quero esse ministério na minha vida, edificando a minha fé. Ministros, obreiros santos, vamos medir cada um a nossa responsabilidade, individualmente, e vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa manifestar estes ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. Leiam Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Diga no seu coração: meu Deus, eu estou disposto, disposta a crer neste ministério tremendo do Espírito Santo que o Senhor tem nos enviado para a nossa perfeição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal,
na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Cristo eu terei, e na glória com ele